Olá! Tô aqui então para falar um pouquinho sobre o home office, tá? Para as mulheres, especificamente para o público feminino, né? E o potinho da realização, tá? A técnica do potinho da realização, tá? Então, o potinho da realização é uma variante do pote da gratidão, que todo mundo já conhece, né? Aquela coisa de fazermos, né, no final do dia, né, um pote, ou enfim, né, ou uma lista, tá? De todas as coisas que a gente é grato no dia, tá? Que é uma forma de podermos nos automotivar, tá? O potinho da realização é mais ou menos parecido, tá? Bom, a partir de março de 2020, tá? Tivemos algumas alterações consideráveis no âmbito familiar, tá? A principal delas foi o home office feminino, tá? Onde nós estudamos, vamos para o mercado de trabalho e o nosso objetivo, enquanto profissionais, é de trabalhar fora, tá? Trabalhando fora, nós temos liberdade, tá? Nós temos aquilo que toda mulher precisa, que é conversar, botar, né, jogar a conversa fora, espairecer, né? Chegamos em casa e temos nossa rotina doméstica, tá? Então, o que está acontecendo com nós mulheres, principalmente com alguns homens também, tá? É que com o advento da pandemia e a necessidade do home office, chegamos ao final do dia com alguns sentimentos, tá? Por exemplo, sensação de fracasso, tá? Uma sensação de que, em alguns casos, né, até real, tá? De que não estou dando conta de tudo, tá? Insônia por não conseguir dormir pensando no que tem que fazer no dia seguinte, ou não conseguindo dormir com aquela a sensação de que alguma coisa tá faltando, alguma coisa ficou para trás, tá? Outras, né, relatam gula, tá? O vai e vem de abrir a geladeira, né? A questão de se alimentar mais vezes no dia, dentre tantos outros sintomas de ansiedade que não existiam, tá? Então, tá? O que é bacana nesse momento, tá? Da técnica do potinho, né, da realização, ou lista, né? Algumas pessoas são mais concretas, precisam então ter um potinho, papel, caneta, né? Mas muitas pessoas é para lista, tá? Parece bobo, mas é bem importante, tá? Se alguém que tá por aí, das que eu passei a técnica, tá? Quiser escrever nos comentários a experiência, ou entrar ao vivo para falar da experiência, tá? É só me avisar, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tá? Primeira coisa, papel e caneta e fazer uma relação das tuas atividades até 19 de março de 2020. Então, eu levanto de manhã, faço minha higiene, preparo as crianças para a escola, vou para o trabalho, tá? Chego em casa, faço minhas atividades domésticas, faço minhas obrigações enquanto mãe, enquanto esposa e vou dormir, tá? Tô dando um exemplo corriqueiro aqui, tá? E a minha rotina hoje, tá? Quando eu faço isso, tá? Eu começo a me dar conta que eu vou usar um exemplo hipotético, tá? Eu levantei, arrumei minha cama, tomei café da manhã, arrumei as crianças, levei para a escola, mas eu não limpei a mesa. Eu deixei as louças do café da mesa em cima da mesa, tá? E eu fui para o ambiente de trabalho. Lá na empresa, seja no escritório, seja na produção, seja na loja, enfim, tá? Eu esqueço que tá em casa, tá? Se eu esqueci a roupa na máquina que eu não estendi, ou esqueci de recolher, enfim, aquilo fica numa telinha em segundo plano, tá? E eu sigo o meu trabalho. Chego em casa de noite, eu tenho uma rotina. Pego as crianças na escola, ajudo com o tema, né? Dou banho, boto dormir, vou fazer janta, vou tomar meu banho, vou estender roupa, normal,
tá? Porém, home office, como fica, tá? O home office eu tenho horário para cumprir, tá? Para quem não sabe como funciona home office, para algumas pessoas não têm oportunidade, tá? O home office é trabalhar em casa, tá? Tu tem horário para cumprir. Tu tem que ligar o computador no horário, tu tem que cumprir atividade, tá? Tu tem obrigações a cumprir, então tu tem que fazer, tá? Então, tu levantou, tu tomou café da manhã, na tua atribuição, tu foi pro teu home office. Só que nesse home office, tu lembra que, tá? Tu esqueceu de recolher a mesa, porque deu horário. Mas tu não pode sair do teu trabalho porque tu tá numa reunião, né? Tu tá numa reunião online. Só que tu tá na tua reunião online e enxergando, porque muitas vezes o teu escritório é a mesa da cozinha. Nem todos têm a oportunidade, como eu, de ter um espaço para o home office separado da casa. A maioria usa a mesa da cozinha, a cômoda do quarto, a mesa de centro da sala, tá? Porque nós não nos preparamos para o home office. Ele aconteceu, ele caiu de paraquedas. E é uma realidade que veio para ficar, né? Então, eu estou aqui conversando com vocês, tá? Numa reunião de trabalho, mas o meu olho tá vendo a louça em cima da mesa. E aí, eu não tenho como ir lá recolher a mesa. E isso vai gerando um estresse. Eu lembro que a cama não tá arrumada, mas eu não posso largar tudo, porque eu estou em casa, mas eu não estou em casa. Vocês conseguem, quem tá vivendo em home office, consegue se dar conta de como é cansativo pro teu corpo, pro teu organismo estar em casa, mas não estar em casa? O quanto isso gera estresse e ansiedade? O quanto isso é patógeno, né? Mas quem não tá em home office acha que é mais fácil, né? Não é mais fácil, é muito mais trabalhoso, é muito mais danoso para o nosso organismo. Tá? Quem tem criança, então, nem se fala. Por quê? Além de todas as atribuições de mãe, também tem que absorver algumas atribuições que não são do seu conhecimento, não são da sua alçada, né? Por exemplo, ter que ajudar a alfabetizar o filho em casa. Ajudar nas tarefas, né? Tanto na educação infantil como na educação regular, né? As profs... Bom, falando em professor, então nem se fala a loucura que elas vivem, porque elas aprenderam didática de sala de aula e não didática para ensino EAD. É muito diferente. Muito diferente. Então, elas estão num estresse nunca visto antes. Tá? Mas, voltando. Tá? Então, essa mulher, ela tem todas as atribuições profissionais dela, ela tem meta a cumprir, ela tem horário, tá? Ela tá em home office, mas ela tem horário. Tá? E tem toda a vida dela de antes de março. Antes, pré-pandemia, né? E muito mais atribuições que nasceram depois. Porque o fato de tu não poder dar uma volta passear no final de semana, tá? O fato de tu não poder ter o contato de uma rede de apoio, muitas tiveram que abrir mão da diarista, porque ou a diarista é grupo de risco, ou a pessoa é grupo de risco, enfim, por N motivos, né? Tu tá com atribuições que antes tu não tinha. Então, o que consiste o pote ou a lista da realização? É tu simplesmente fazer no final do dia uma lista, tá? De todas as coisas que você fez durante o dia. Por quê? Porque estando no home office, às vezes tu acaba não se dando conta do quanto a mais você fez no final do dia. Tu fica só com aquela sensação de incompletude.
aquela sensação de falta, de que você não fez tudo o que tinha para fazer. Mas essa visualização da lista faz com que tu se dê conta de muitas coisas que você tá sentindo que não deu conta, ou que tu tá sentindo que não conseguiu fazer, pré-pandemia, março de 2020, você também não fazia. Que você só sente isso, e isso só é um incômodo porque você está dentro de casa e preso. De novo, né? Você está dentro de casa, trabalhando em casa, mas não está em casa. Isso gera para o inconsciente uma confusão muito grande, um desgaste físico e mental muito grande. Então, essa lista, essa técnica, né, da realização, tá, é uma forma de poder dar uma reduzida na ansiedade e nessa sensação de incompetência, essa sensação de não dar conta de tudo. Tá? Realmente, não temos obrigação de dar conta de tudo, mas muitas vezes é daquilo que nós achamos que temos que fazer. Tá? É a lista do tem que, tá? Que ela nos judia muito, né? Naturalmente. E agora, então, nem se fala, tá? Então, você que está em home office, tá? Então, tenha o cuidado consigo mesmo, tá? De não se sobrecarregar, tá? De poder se organizar no dia com o que é prioridade. Listas, checklist, tá? No início, nas primeiras vezes que a gente faz os checklists, as listas, a gente se sente meio que um idiota, né? Fica com vergonha, né? Tem dificuldade de ir pro papel e caneta. Depois que a gente perde essa sensação ruim inicial, não se vive mais sem, tá? Por quê? A partir do momento que eu coloco tudo no papel, eu consigo elencar o que é prioridade, tá? Por quê? Mentalmente, nosso pensamento é mágico. Eu consigo ir daqui a Caravaggio a pé, passo a passo, sem perder nenhum passinho, né? Muito mais rápido do que no real. O pensamento é muito mais rápido. Então, dentro do nosso pensamento, o dia tem muito mais tempo do que o relógio, que a gente chama de, né, nós psicanalistas chamamos de tempo lógico, tá? Então, existe um tempo lógico, né, e um tempo de relógio. Esses dois tempos nem sempre juntam. Então, mentalmente, eu faço cálculos de que eu tenho que fazer isso. Só que o relógio e o calendário me permitem muito menos. Então, quando eu faço listas, eu coloco no papel o que eu tenho que fazer, tá? Que esses tem que, muitos são realmente atribuições pelo qual eu sou pago, né, para fazer. Mas também tem algumas obrigações que eu coloco ali que não são tão necessárias. A partir do momento que eu coloco na lista, eu consigo priorizar o que eu tenho que fazer hoje, obrigatoriamente, no turno da manhã, o que eu posso deixar para o turno da tarde, o que eu posso deixar para amanhã, tá? E o que eu devia ter resolvido ontem. Tá? Então, a lista te dá uma liberdade de ação. E com esta liberdade, tá, a gente acaba tendo uma ansiedade um pouquinho menor. Tá? A ansiedade fica em níveis naturais e a gente reduz o estresse, que o estresse é o excesso da ansiedade. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo fazer as listas, eu tenho uma liberdade maior. Tá? Algumas pessoas, mas eu vou virar escravo da lista. Não, é o oposto. A lista vira a tua escrava. Porque a partir do momento que tu coloca no papel o que tu tem que fazer, é você quem decide a ordem, tá? E a prioridade do que vai ser feito ou não. E com o tempo, começamos a perceber que nós, mulheres que somos dona de casa e também fizemos home office,
tá? Começa a perceber que eu lavo roupa na segunda, lavo roupa na terça, lavo roupa na quarta, lavo roupa na quinta, lavo roupa na sexta. Opa! Eu posso, por exemplo, nas quartas lavar só as brancas, nas quintas as coloridas, nas sextas as roupas de cama, né? Já reduz para 3 dias, né? E aí o tempo que eu tô lavando roupa eu posso fazer outra coisa, tá? Só que se eu não coloco no papel, eu nem me dou conta que eu lavo roupa todo dia. E que eu gero um consumo de água maior, um consumo de luz, um consumo de tempo. Porque o nosso tempo vale muito, né? E deixo de fazer coisas que são prioridades para mim, né? Como o autocuidado, né? Como sobrar tempo para stalkear no Facebook, stalkear no Instagram, tá? Sem pegar o celular e tá, né, stalkeando ali com peso na consciência porque tá deixando de fazer alguma coisa. Inclusive, tá? Stalkear nas redes sociais deve estar na lista. Temos o direito de ter esse prazer de 1 hora por dia, tá? De lazer, de usar o celular para lazer. Porque a vida tá tão tumultuada, tá tão apurada, que nós não estamos mais nos permitindo ter pequenos prazeres. A gente tá com o celular na mão o dia inteiro, mas sentindo culpa de estar usando ele, né? Claro que precisamos cuidar, tá? Que existe já uma patologia, né? Que é a dependência do celular. Então, nós precisamos cuidar, tá? 2 situações é importante que a gente não use o telefone junto. Quem está vivendo em home office ou que usa o celular como instrumento de trabalho, tá? O banheiro e a mesa. Quando começamos a levar o celular para a mesa de refeição ou para o banheiro, acende a luzinha vermelha que alguma coisa na minha rotina perdeu o controle. Porque aí eu tô sendo escravo do celular. Eu tô sendo escravo do trabalho, tá? Então, precisamos, no home office, ter algumas regras colocadas por nós, né? E serem seguidas. Por exemplo, né? Bom, eu vou fazer minha refeição, né? Mas eu tô esperando um retorno de um cliente. Muda o horário do teu almoço, então. Tá? Mas que o teu horário de almoço seja sagrado a ponto de não precisar manusear o celular, né? De tu só se alimentar. A ida ao banheiro que seja um momento de privacidade somente teu, tá? E que nesse momento ninguém mais entre junto com você. Nem o celular, nem o Instagram, nem o Facebook, nem o YouTube, né? Nem as mensagens. Mas eu quero aproveitar o tempo. É justamente isso que nós precisamos frear. Nós precisamos organizar o nosso tempo, organizar a rotina. Porque se nós não fizermos as listas, nós vamos estar sempre tentando aproveitar o tempo, nós vamos estar sempre no futuro ou no passado. E isso gera uma ansiedade muito grande. Tá? Então, algumas pessoas também têm o capricho maior. Tá? Eu, particularmente, não consigo, então eu nem coloco isso para vocês, enfim, que é não levar o celular para o quarto. Tá? Eu não consigo, em virtude da minha rotina, né? Eu tenho prioridades durante o dia, tá? Então, na minha casa, né, é regra, tanto comigo quanto com meus filhos, com meu marido, enfim. Então, na mesa e no banheiro, o celular não entra. Tá? No quarto não tem como, porque eu preciso, tá? Às vezes eu tô respondendo mensagem, enfim, de madrugada, porque durante o dia eu ocupei o meu tempo fazendo alguma coisa para mim, ou fazendo alguma coisa para as crianças, enfim, ou, né, usando o tempo a meu favor. Tá? Então, a gente precisa ter esses limites, esse regramento, tá? Porque se nós descuidarmos, o home office vira, total trabalho. Tá? Então, bom, eu preciso durante o almoço ter ter uma situação de trabalho, eu almoço em outra hora, eu almoço antes, eu almoço depois. Mas tenham um tempo para vocês, né? Não dá para ter 1 hora?
ok, tá? Mas que sejam 15 minutos, mas que esses 15 minutos você possa estar com você mesmo, sem o telefone, sem trabalho e sem lazer, que seja só o momento da refeição. Tá? Porque senão a gente vai chegar na gula, a gente vai chegar, né, no final do dia com essa sensação de incapacidade, porque se eu não estava aqui agora no momento da refeição, eu acumulo no final do dia sensações de incompletude. Porque o nosso cérebro ele não comeu direito, ele não sentou à mesa, se alimentou direitinho como deve ser. Então eu fico com a sensação de que eu fracassei inclusive na alimentação. Tá? Então são algumas regrinhas, algumas coisas que a gente precisa nos impor. Tá? O home office veio para ficar. Tá? Acredito que depois da pandemia, poucas situações voltem ao que eram antes. Então precisamos, tá, ter uma atençãozinha maior, tá, com essa questão do home office, do uso das telas, do celular, né, do computador, do note. Tá? Eles não são vilões, tá? O que não é bacana é o mau uso. Tá? Então, a gente faz algumas regras nossas, de acordo com o nosso convívio, com a nossa realidade, e as cumpre. Tá? Então, vamos, né, fazer o nosso potinho da realização chegar mais cheio do final do dia. Tá? Porque quando eu começo a escrever tudo que eu fiz, tá? Né? Vou dar um exemplo meu hoje. A sensação de que eu não fiz nada até agora. Tá? Eu já levantei, né? Dei atenção para marido, para filho, já pensei o que eu vou fazer de almoço, já, né, bati papo com minha sogra, né, já fiz um chimarrão, já respondi todas as redes sociais, já fiz script do trabalho da semana, já fiz curadoria de conteúdo, né, já atendi paciente e não são nem meio-dia ainda, tá? Mas eu estou com a sensação de que não fiz tudo porque eu não arrumei a cama hoje de manhã, eu não recolhi a louça da mesa. Tá? Então nós precisamos parar e olhar o que é essa sensação de fracasso, essa sensação de que eu não estou dando conta, né? Bom, foi uma escolha, tá? Para poder dar conta de algumas coisas que eu fiz para mim hoje de manhã, eu precisei não arrumar a cama e não recolher a louça da mesa, ok? Tá? Se para você é imprescindível recolher a louça da mesa, bom, deixe de fazer alguma outra coisa. Mas não aleatoriamente, faça uma lista do que você tem que fazer e escolha o que vai ficar de lado ou não. Tenha o poder sobre sua vida, seja protagonista do teu dia a dia. Tenha o poder, as rédeas do que tu vai fazer e que tu vai deixar de fazer. Isso gera uma ansiedade mais perto do normal do que patológica. Porque a ansiedade com o que nós estamos vivendo com a pandemia não tem como não existir, tá? Até porque a ansiedade é algo natural e necessário, tá? Para a preservação da espécie, né? Ela está um pouco acima para todos nós. Mas quando a gente consegue ter algumas regras, algumas coisas no dia a dia, a gente consegue ter um domínio maior, né? Tudo aquilo que eu fazia no piloto de automático durante muitos anos da minha vida, de março do ano passado para agora, acaba não tendo mais função. Não que não tenha valor, não tem mais função. Tá? Então, espero ter trazido alguma novidade, alguma dica para o dia a dia de vocês, para o home office, tá? E fico à disposição, tá? Para poder mais esclarecimentos, mais dúvidas, enfim, né? Que vão surgindo, que vão, né? Como eu consigo fazer isso na minha rotina, enfim, né? Me chama no direct, ou lá na bio, no contato, tu clica lá, entra direto no meu WhatsApp, né? Que eu tô à disposição para ajudá-los a terem as rédeas da sua vida, a ter o maior controle e viver esse momento tão difícil, a intensidade, né? Do bom, do positivo, do legal, tá? Até!